Maravilha, isso aí. Vocês estão me ouvindo? Apareceu uma mensagem aqui de que a minha conexão foi perdida, mas acho que não. Estão ouvindo bem, né? Estamos, professor. Ótimo. Bem, então, bom dia oficialmente. Essa é a aula inaugural de filosofia. Pode passar um slide, Nayara, por favor. Antes de tudo, eu quero me apresentar a vocês, quero começar dando as boas-vindas. Segunda turma do curso de Biblioteconomia EAD. Eu estive no corpo docente também da primeira turma, em 2021. A Andréa estava brincando que o tempo passou muito rápido, passou mesmo. Eu acho, inclusive, que da pandemia para cá o tempo passa cada vez mais acelerado. De 2019 para cá é incrível como as coisas voam, né? Tudo que a gente faz parece que já está no dia de ontem. Pessoal, eu sou professor Rodrigo Cássio Oliveira, sou professor da FIC, né, da Faculdade de Informação e Comunicação, da UFG. Eu tenho doutorado em filosofia, tenho um pós-doutorado em linguística aplicada. Minha graduação também foi em filosofia. A minha área de estudo especificamente é filosofia do cinema. Eu trabalho com cinema e audiovisual na Faculdade de Comunicação, mas sempre gostei muito de filosofia geral. Sou um apaixonado pelo assunto, tanto que fiz uma das minhas graduações em filosofia, e acho muito bom poder trabalhar com vocês esse assunto. Eu sou professor de vocês tanto de filosofia como também de sociologia, né? A disciplina de sociologia é sociologia geral, né? Aqui a gente tem introdução à filosofia e sociologia é sociologia geral, que é logo a seguir depois de encerrado esse primeiro ciclo das primeiras disciplinas, né, do cronograma. Bem, aí eu deixei meu Instagram, se vocês quiserem se comunicar comigo, também o meu e-mail. Eu estou sempre à disposição de vocês. Lá na página da disciplina no Moodle tem um fórum de dúvidas, mas vocês podem entrar em contato por outros meios também. Sou um professor super aberto a ouvi-los, a receber dúvidas, enfim, qualquer tipo de contato. Estou sempre muito interessado em ouvir o que vocês, estudantes, estão achando das aulas e dos assuntos que a gente discute nas aulas, tá bom? Nayara, pode passar, por favor. Bem, qual que é o assunto, então, a abordagem que eu optei por fazer nessa aula inaugural? Nós trabalhamos nessa disciplina com um livro de referência, que é um livro já definido pela Universidade Aberta do Brasil, pelo PPC, pelo programa do curso de biblioteconomia, que é o livro do Selvino José Assmann, né? Ele tem como título Introdução à Filosofia, que é justamente o título da disciplina. É um material preparado especificamente para que vocês tenham acesso a um conteúdo introdutório sobre filosofia, que vai atender tanto a estudantes que estão, eu vi alguém comentando no chat, que estão voltando a estudar depois de um certo tempo, alguém no chat falou que está há 25 anos, enferrujado, como também a quem quer ter um ponto de partida para, às vezes, uma guinada de interesse, às vezes aprofundar mais certos temas depois, né, da disciplina, porque ela vai oferecer essa perspectiva geral. Né? Basicamente, o que é a filosofia como um campo de conhecimento no mundo acadêmico, na história das ideias, antes de tudo, mas também entre os saberes que vocês vão aprender, vão discutir, aos quais vocês terão acesso durante os anos do curso. O que a filosofia é? Que tipo de conhecimento a filosofia oferece para quem está estudando biblioteconomia, ou poderia ser qualquer outra disciplina humanística, né? Então, a aula é uma aula que eu acredito que vai ajudar vocês a se prepararem para as primeiras atividades, especialmente a primeira, que já está lá no site, no Moodle. Inclusive, uma parte aqui. Acho que tem um problema lá no Moodle, a gente está solucionando, parece que alguns alunos não estão conseguindo editar a wiki, né, que foi solicitado na primeira atividade. Isso está em resolução na parte técnica. Se for necessário, eu estendo um pouco o prazo para vocês entregarem, às vezes, no final da semana que vem, tá bom? Estou só esperando uma resposta do suporte e vocês vão ser avisados sobre isso. Então, essa aula, ela é uma aula que vai apoiar vocês na elaboração dessa atividade e também no relacionamento com o livro do Assmann, que é um professor de filosofia que escreveu esse material justamente para apresentar esse panorama da história da filosofia, com algumas ênfases. Quais são as ênfases que o Assmann dá lá no material que vocês estão estudando? Ele começa
fazendo uma discussão sobre o que é a filosofia como campo do conhecimento, e isso que a gente vai ver aqui hoje. Depois ele passa para um panorama histórico que vai falar da filosofia no seu nascimento, na sua origem, que foi na Grécia Antiga. A gente vai ver um pouquinho disso aqui também nessa aula. E depois ele vai fazer um panorama bem rápido da história das principais questões, desde a antiguidade até a época moderna e contemporânea. Ou seja, muita coisa, mas realmente é condensado, é bastante sintético o que ele apresenta, por isso que é uma introdução. E no final ele vai enfatizar a ética. A ética foi escolhida como uma disciplina filosófica que ele apresenta para aprofundar um pouco mais o debate, inclusive fazer links com a profissão, porque a gente pode pensar a ética tanto do ponto de vista da disciplina filosófica, que é a ética filosófica, a ética teórica, ou a ética profissional, que é, digamos assim, relacionada às especialidades de cada profissional, de cada pessoa que atua no mercado, no mundo de trabalho, né, no mundo do trabalho. Então ele faz essa discussão, ética filosófica e ética profissional, na última parte do livro, que é quando nós vamos encerrar nossa jornada aqui, introdutória à filosofia. Então, pessoal, eu vou passando os slides, vou comentar, vou expor o conteúdo para vocês. Se quiserem fazer alguma intervenção, façam, não se sintam intimidados, fiquem à vontade para perguntar, e eu vou, a cada momento, assim, a cada poucos minutos, eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida. Bem, então, a primeira pergunta que cabe fazer, quando a gente fala de filosofia, é que tipo de atitude é essa atitude que nós chamamos de atitude filosófica. Eu particularmente gosto que o Assmann tenha começado o livro dele com essa discussão, porque, de fato, a filosofia nasce daquilo que o Aristóteles chamava de espanto e admiração com a realidade. É uma certa maneira de se colocar em relação às coisas do mundo, às coisas que nós sabemos e a nós mesmos. Por isso que, vocês podem ver no slide, a filosofia ela é um tipo de atividade humana que quebra com o saber prático do dia a dia. Há certas perguntas que são próprias da filosofia, e não são quaisquer perguntas, mesmo que o objeto seja semelhante. Um exemplo que a gente tem no livro, que é muito interessante, é esse. Eu posso perguntar para vocês que dia é hoje. Essa é uma pergunta que tem uma resposta objetivíssima. Né? Hoje é sábado. Né? Esse é um tipo de pergunta que envolve a passagem do tempo, mas não é uma pergunta filosófica. Se a gente quiser transformar essa indagação em uma indagação filosófica, a gente assume a atitude mais universalizante, que é perguntar o que é o tempo. Eu gosto de começar assim a discussão, porque já dá para notar que tipo de pergunta a filosofia faz e como essas perguntas são fundamentalmente diferentes daquelas que a gente faz no dia a dia. No dia a dia a gente está sempre preocupado com a nossa rotina, a gente quer saber a hora do almoço, a hora do café, o que vai acontecer na Câmara dos Deputados, quanto ficou o jogo do Brasil, a gente quer saber se a gente está bem de dinheiro para passar o fim de semana. Dificilmente a gente para e pergunta as questões fundamentais que a filosofia pergunta. E a filosofia é justamente essa atitude. Falar da filosofia, sim, às vezes pode parecer uma coisa que desperta uma sensação de que a filosofia ela tem uma inutilidade fundamental, né? Assim, a filosofia acaba sendo inútil, porque não vai mudar nada no mundo se eu souber o que é o tempo, o que é a vida, o que é a existência, o que é o real, né? No entanto, essa suposta inutilidade, ela logo é dissipada quando a gente observa a história das civilizações e percebe que a filosofia ela acaba refletindo, historicamente, o grau de desenvolvimento de cada povo. Então, há uma percepção do senso comum de que a filosofia é inútil, porém, ela reflete exatamente o modo de ser de um grupo, de uma coletividade, de uma cultura. Não é? Tem uma passagem do livro que eu até pensei em colocar nos slides, não coloquei, comento aqui com vocês, que é quando Assmann fala sobre como cada época histórica teve civilizações
Existiram civilizações muito desenvolvidas que tiveram filósofos, filosofias que refletem exatamente o tipo de colocação no mundo, digamos assim, dessas civilizações. Entre os gregos, por exemplo, a especulação metafísica, o interesse pela beleza, a relação entre a ética e o conhecimento, né, eram indissociáveis esses aspectos, ética, política e conhecimento do mundo para a filosofia grega. Tudo isso mostra muito bem que tipo de cultura era aquela grega antiga. A gente pode ir para o século XX, em que a gente teve no continente americano, especialmente na América do Norte, nos Estados Unidos, um grande desenvolvimento filosófico, já com um caráter mais pragmático, pragmatista, relacionado a um tipo de viver que é muito mais voltado para realizações materiais, para a resolução de problemas práticos no mundo capitalista moderno. Ou seja, a filosofia, o modo de fazer essas perguntas fundamentais de cada época, reflete que tipo de sociedade a gente tem, né? Então, quais perguntas nos interessam como sociedade brasileira, né, sociedade contemporânea? Que tipos de perguntas fundamentais filosóficas cabem no mundo contemporâneo? Essa é uma grande questão. E eu acho que é uma dica boa para vocês responderem bem a primeira atividade ir por aí. Pensar em como a filosofia reflete esses momentos históricos e que tipo de pergunta filosófica o nosso momento histórico pede, né? Então, isso é muito enfatizado pelo Assmann no começo da disciplina, no começo do livro, e eu estou trazendo aqui para vocês. Se quiserem comentar, se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Pode passar, Nayara, por favor. Bem, outra característica da filosofia e do filosofar é que a filosofia é sempre radical. Não no sentido radical de intempestivo, de o filósofo ser um sujeito descolado da realidade, que quer se levantar contra o mundo criticamente. Não é isso. A filosofia é radical no sentido de que ela não se contenta com o conhecimento superficial das coisas. A filosofia ela quer buscar as raízes, ela quer encontrar as raízes das coisas, em qualquer objeto que ela discuta, seja política, seja a lógica, que é um campo muito específico da filosofia, seja na ética, como eu falei, enfim, as várias ramificações da filosofia, todas elas levam o filósofo, a filósofa, a um encontro com a radicalidade da indagação teórica. Né? É por isso que a filosofia ela é radical. Ela busca sempre definições e a essência dos objetos do pensamento. Uma típica pergunta filosófica seria: o que é que faz as coisas serem o que elas são? Bem, vou usar um exemplo super batido que na sala de aula eu costumo usar porque sempre tem uma garrafa de água lá. O que é que faz a garrafa de água ser uma garrafa de água? Que tipo de ser ela tem? Essa é uma pergunta aristotélica. Aristóteles se perguntava, não só Aristóteles, claro, mas eu sempre lembro de Aristóteles nesse tipo de exemplificação, porque para ele a gente tinha várias causas que davam origem aos seres na transformação da realidade. A mudança material do mundo se explica a partir de causas formais que dão ser às coisas, né? É um tipo de resposta filosófica que o Aristóteles deu para a pergunta: o que faz com que as coisas sejam o que são? Né? Aqui a gente está no âmbito da metafísica para eu exemplificar para vocês essa atitude filosófica que tem um interesse teórico fundamental. Por que eu estou fazendo esses exemplos? Estou trazendo esses exemplos para vocês perceberem o quanto a filosofia busca enraizamento. Se você ainda não conseguiu perguntar por uma coisa fundamentalmente, se você pode ir mais longe, a filosofia vai buscar ir mais longe. Ela quer saber sempre o que está por trás daquilo que está sendo proposto como verdade, como realidade. Então, isso também constitui a atitude filosófica, também é definidor da atitude filosófica. Uma distinção clássica, né, que também está em Aristóteles, inclusive. Os animais não humanos, eles conhecem as coisas. Sabemos disso. Quem tem cachorrinho, gato, convive com os animais, sabe muito bem que eles são espertos e inteligentes. Só que a autoconsciência de saber que conhece é o que caracteriza o fenômeno do humano.
né? O ser humano sabe que sabe, diferentemente dos animais não humanos. Isso também para os gregos antigos, e hoje talvez seja mais uma discussão um pouco mais complexa, mas vejam bem, pensando historicamente, a filosofia nasce dessa autoconsciência do pensamento. Isso vai dos gregos até Hegel, né? Hegel fala dessa autoconsciência do pensamento já no século XIX, para explicar como a ideia absoluta vai se desenvolvendo no tempo. Tem uma série de discussões aí, mas o importante que eu quero que vocês notem, que é assim, a origem da filosofia, da atitude filosófica, tem a ver com isso, com o fato de que a gente sabe que conhece. Isso gera angústia, isso gera necessidade de saber melhor o que somos, que tipo de ser que conhece sou eu, o que eu posso conhecer, com qual segurança eu posso dizer que eu conheço. Essas são perguntas filosóficas também. Na universidade, pessoal, eu vou falar disso mais adiante, mas já dá para adiantar um pouco. Na universidade, a filosofia tem um lugar muito bem demarcado naquilo que a gente chama de epistemologia. Certos campos do saber, a comunicação, por exemplo, que é a área em que eu atuo, tem um ramo muito forte que é a epistemologia da comunicação. Ali a gente vê a filosofia funcionando teoricamente para justificar, para explicar que objeto é esse. Que objeto é a comunicação que nós, pesquisadores de comunicação, estamos estudando. Por que isso é importante? Para a gente entrar em acordo sobre o que fazemos. Ou em desacordo e melhorarmos a nossa perspectiva. Enfim, a filosofia é uma atividade teórica de base. É isso que eu quero que vocês entendam. Ela é um tipo de saber diferente de outros que vocês vão aprender aqui, que vocês vão discutir na disciplina, mas ela vai estar, de alguma maneira, sempre presente, certo? Ela sempre vai estar presente porque ela está ali na base, na matriz das outras formas de saber. A própria noção de ciência que a gente tem, ela deriva da filosofia, no sentido de que antes de haver ciência, ciência no sentido que nós hoje falamos de ciência, existiu essa indagação fundamental que vem da Grécia Antiga, que é a filosofia, e que, por meio da observação da realidade, já procurava chegar a verdades, entre aspas, científicas. A ciência deriva dessa atitude filosófica fundamental que nasceu na Antiguidade e que, desde a modernidade, se tornou muito mais objetivista, muito mais metódica, né? A filosofia moderna, como filosofia que procura fundamentar a ciência, ela buscou entender os métodos que a ciência usa. Descartes tem reflexão sobre isso, né? Bacon, etc. Mas aquilo que a gente chama de ciência, antes, simplificando bem, era a filosofia, era a própria filosofia. Mas a gente pode hoje diferenciar claramente filosofia e ciência porque funcionam de maneira diferente na produção de saber contemporâneo. Até aqui está tudo bem, pessoal? Eu estou falando coisas que parecem muito estranhas ou vocês estão me acompanhando? Gostaria de saber. Se puderem dar uma resposta no chat, tá ok, não tá? Professor, estou dormindo. Podem comentar à vontade. Nayara, pode passar, por favor? Então, o Assmann, ele cita a professora Marilena Chauí, que é professora de filosofia lá da USP, para falar de 4 especificidades da filosofia, 4 aspectos que são específicos da filosofia. Obrigado para todo mundo que respondeu aí no chat. Que bom que tá tudo bem. Se tiverem dúvidas, é só perguntar, tá bom? A professora Chauí, vocês devem conhecer, é muito famosa, muito conhecida. Ela relaciona, então, essas 4 características que dão a especificidade da filosofia. A filosofia ela é uma visão de mundo, de um povo ou de uma cultura. Tem a ver com o que eu estava falando antes. Cada época histórica desenvolve sua filosofia, cada sociedade, cada cultura desenvolve a sua filosofia, de modo que ela reflete a visão de mundo desse povo, dessa cultura. Em segundo lugar, a filosofia é uma sabedoria de vida. Isso também é possível. Também é possível pensar a filosofia por esse aspecto, inclusive entendendo que sistemas religiosos, budismo, cristianismo, eles todos têm
concepções filosóficas da realidade, embora não sejam simplesmente filosofia, tá? Eles têm em si aquilo que a filosofia também tem. Mas a própria filosofia desenvolveu essa noção de uma sabedoria de vida. Por exemplo, depois da queda das cidades-estado, depois que a Grécia foi transformada no Império Macedônico e a gente teve a lenta evolução até o Império Romano, várias filosofias como sabedoria de vida foram desenvolvidas. A filosofia romana é uma filosofia muito interessada nessas questões existenciais relacionadas a como viver bem, a como saber viver, o que é certo, o que é errado na vida de cada um, né? Epicuro, por exemplo, né? O Epicuro, inclusive, está na moda, a gente vê muita gente nas redes sociais citando o Epicuro, o epicurismo, enfim. É um filósofo que, por exemplo, oferece essa filosofia como sabedoria de vida da qual a Chauí fala. Um terceiro aspecto é o seguinte: um esforço racional, sistemático e rigoroso para conceber o universo como uma totalidade dotada de sentido. Aqui, nesse terceiro aspecto, a gente começa a falar da filosofia mais na perspectiva da história, dos pensadores e dos pensamentos dos sistemas filosóficos. Porque desde o início ela foi esse esforço racional, sistemático e rigoroso para entender a realidade como algo que é total e que tem algum sentido. Entre os gregos, na filosofia grega, isso é evidente, né? Pense, por exemplo, o platonismo. Platão, ele desenvolve uma explicação para a realidade que distingue entre duas instâncias, os famosos mundo das ideias e mundo das aparências, né, que é a alegoria da caverna, do Platão, que inclusive está no livro do Assmann, mais adiante. E essa é uma explicação de por que as coisas no mundo das aparências se transformam e acabam, desaparecem, e, no entanto, permanecem como ideia. A matriz da realidade aparente estaria no mundo das ideias. Né? Essa é uma explicação que Platão desenvolve. Isso é um esforço racional, sistemático e rigoroso para entender como a realidade pode ter sentido. Né? E um quarto aspecto, que é uma quarta especificidade da filosofia, que é a fundamentação, ser uma fundamentação teórica e crítica de outras formas de conhecimento, como a própria ciência. Eu mencionava a filosofia moderna, que procurou fundamentar a prática da ciência. Isso é ser fundamentação teórica. Ou a ética, né, que procura entender as práticas sociais. A filosofia também é uma fundamentação das práticas sociais. Kant, quando fala do imperativo categórico, Kant é um filósofo moderno que pensou problemas no âmbito da ética e propôs um princípio que a gente chama de imperativo categórico. Ele está ali procurando fundamentar a ação correta no mundo, a ação certa, né? Isso a filosofia também faz. Então, essas quatro especificidades da filosofia, elas dão uma ideia muito interessante, acho que bem completa, é o que a Marina Chauí faz e o Assmann reproduz no livro, das várias maneiras de se aproximar da filosofia, certo? A Ana Santos pergunta: a leitura do livro adotado será gradativa, ou seja, por partes no decorrer das atividades? Sim, Ana, vai ser gradativa. As atividades acompanham linearmente o conteúdo do livro, tá bom? Então, para essa primeira atividade, é importante ler a parte 1, tá tudo explicado lá no Moodle. Nayara, pode passar, por favor? Então, eu quero aprofundar um pouco com vocês, para amarrar bem isso que a gente está falando, a diferença entre filosofia, religião e ciência. Nayara, pode passar? Tanto a filosofia como a religião, vocês estão vendo aí nos slides, podem se perguntar o porquê das coisas e o que, no sentido do que é o mundo, o que são as coisas. A religião, para quem é religioso, né, sabe bem, quem lê a Bíblia, por exemplo, né, sabe bem que a Bíblia nos oferece várias respostas sobre isso. O que é a realidade, por que a realidade é como é, além do dever ser, né, que também está presente ali. A filosofia, de maneira muito parecida, ela também se pergunta radicalmente. Esse é o sentido de radicalidade da filosofia, percebem?
que também está na religião. Por que as coisas são como são? O que as coisas são? Avança, Nayara, por favor. Só que há uma diferença muito grande, porque a religião ela está fundada naquilo que a gente chama de dogma. Ela depende de fé. O conhecimento dogmático, por definição, é o conhecimento que não admite ser criticado. Você acredita que ele é verdadeiro. Você tem fé nele. Você precisa ter fé em Deus para você ser religioso. Você tem que ter fé em Cristo, em tudo que ele representa, para ser um cristão. E aí você vai ler a Bíblia e vai receber a filosofia cristã a respeito da realidade. Obviamente, a gente tem uma história riquíssima, a teologia, que é um ramo do conhecimento também, que se ocupa das escrituras bíblicas, e isso se desenvolve por séculos de uma maneira muito rica, muito interessante. Também a filosofia medieval, na sua época mais vinculada, mais relacionada à religião, também desenvolveu grandes questões relacionadas a problemas relativos à fé, né? Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que são os grandes filósofos medievais, são padres da igreja que tiveram um grande empenho em pensar filosoficamente a própria fé e o fenômeno religioso. Ok, isso também existe. Mas vejam, a atitude filosófica ela é diferente. Por quê? Avança, Nayara. Para que ela funcione, para que ela opere como forma de conhecimento, ela não pode contar com dogmas e com a fé. Ela pode até pensar isso, pensar o fenômeno da fé, pensar as verdades reveladas num livro religioso, mas a atitude filosófica ela é essencialmente racional e especulativa. Então, se a religião segue o caminho dos dogmas e da fé, a filosofia segue o caminho da racionalidade e da especulação. Ela é racionalidade especulativa desde que ela surge. Conseguem notar a grande diferença que há aí? Não é possível admitir dogmas na filosofia. Nenhum dogma. A filosofia, ela parte desse vazio inicial que é eu só sei que eu nada sei. É uma frase famosíssima do Sócrates, filósofo de Atenas, que deu início à época clássica da filosofia grega. Né? Eu nada sei, então eu posso partir do zero e me questionar sobre tudo. Posso lançar questões fundamentais, questões que vão até a raiz das coisas, desde esse ponto zero. Isso diferencia filosofia e religião, do ponto de vista da atitude. Você pode ser religioso e ser filósofo ao mesmo tempo. Não existe uma contradição aí, certo? Mas são atividades diferentes. É mais ou menos como caminhar no parque e fazer musculação. São coisas distintas. Se ocupam do corpo do mesmo jeito. Seu corpo vai estar em movimento, mas são atividades totalmente distintas. Uma é aeróbica, a outra não é, certo? Por quê? Os meios são diferentes e a atitude é diferente. Ok? Nayara, pode avançar? Vejam lá que a ciência, por sua vez, diferentemente da filosofia e da religião, ela se pergunta sobre o que das coisas e o como das coisas. Um exemplo, a ciência teve que se perguntar sobre o como resolver o problema da inexistência de vacinas para a Covid-19. Todos vocês se lembram bem como foi a correria da ciência para conceber uma vacina que fosse eficaz e que conseguisse diminuir a propagação do vírus, SARS-CoV-2, certo? Isso a ciência faz. A filosofia não conseguiria resolver esse problema. Porque a filosofia não consegue dar um como tão objetivo. Outra coisa que falta à filosofia e que acaba comprometendo, impedindo que ela dê essa resposta ao como, é o que eu coloquei em cima ali no slide, que é uma testagem empírica das hipóteses. A filosofia não depende de nenhuma testagem empírica daquilo que ela propõe como verdade. A ciência precisa disso. Para que os cientistas que desenvolveram as vacinas eficientes para a Covid-19 pudessem oferecer essa resposta científica, a vacina é essa, eles tiveram que fazer testes, tiveram que testar, tiveram que ver se aquilo realmente funcionava na realidade.
A ciência, ela, então, depende de testes, laboratório, empiria. Empiria é o termo técnico aqui, né? A noção de empiria tem a ver com isso. Ela é isso, é a própria ideia de que você tem um conhecimento que ele tem que ser validado pela própria realidade. E ele só é realmente um conhecimento seguro na medida em que ele pode ser validado. Tá bom? Então, olha, o que tem nesse slide é a diferença fundamental entre diferentes formas de se colocar no mundo indagando a realidade. O filósofo, o religioso e o cientista. A filosofia é a racionalidade especulativa, a religião é dogmática e depende da fé, e a ciência, ela busca empiricamente validar suas hipóteses. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu apresentei? Tudo ok? Pode passar na área enquanto eles escrevem. Olha só, eu trouxe um trechinho lá do livro do Assmann, eu gosto de fazer isso nas aulas, que é para mostrar para vocês onde lá no livro vocês vão achar o que eu estou apresentando. Vejam aí, lá na página 25, a filosofia é reflexão, é crítica e é análise. Mas isso não a torna sinônimo de ciência, mas uma reflexão crítica sobre ciência. Não a torna uma religião, mas uma análise crítica sobre o sentido da experiência religiosa e sobre a origem das crenças. Nem a identifica com a psicologia, com a sociologia, com a história ou a ciência política, por mais que essas ciências do fenômeno humano tenham parentesco histórico com ela. Então, a gente pode dizer que as ciências humanas e as ciências em geral, ainda mais as ciências duras, né, que a gente chama no jargão, elas estudam o que e o como dos fenômenos, enquanto a filosofia estuda o porquê e o que é a essência, os conceitos, certo? Ok, a Ana e a Luciana fizeram alguns comentários aí no chat, obrigado pelos comentários. A Ana tem uma pergunta, aí eu respondo a pergunta. Na filosofia se permite questionar, na religião não, é uma verdade absoluta, seria isso? A religião não admite que tudo seja questionado, certo? Não faz sentido questionar no âmbito da religião se Deus existe. Você pode, na filosofia, questionar isso. Tomás de Aquino, aliás, Santo Agostinho, né? Agostinho escreveu sobre isso, questionando a sua própria fé. Inclusive é uma narrativa dramática da própria reflexão filosófica que ele fez, né, nas Confissões, é o livro do Agostinho. Mas veja, isso tem valor filosófico, a reflexão do Agostinho, porque ele está se colocando uma pergunta que só a filosofia faz. Na religião, na experiência da religião, você não tem essa pergunta, porque ela parte do princípio de que Deus existe, que Deus é aquele que a sua fé acredita, né? Ok, isso é uma diferença fundamental, ok? Agora, as duas, tanto religião como filosofia, apresentam respostas a perguntas fundamentais. A religião, ela tem uma explicação da totalidade do mundo, do universo, de onde vieram as coisas, para onde as coisas vão, como a gente deve se comportar, né? A filosofia também se ocupa dessas mesmas questões, mas com racionalidade especulativa e se permitindo a pergunta radical. É possível você não crer em Deus e fazer filosofia, entendeu? É isso. Vamos passar, Nayara. Próxima. Outra questão que surge lá no livro do Assmann é a distinção entre filosofia e senso comum. É uma parte interessante do livro. Pode avançar, por favor. E eu trouxe, inclusive, um trecho aqui do Assmann, porque acho que que o trecho explica bem o que ele diz e essa diferença entre filosofia e senso comum. Vou ler para vocês. Antes de procurar definir melhor o que é filosofia, vale a pena repetirmos que existem várias formas de conhecimento humano. E não podemos esquecer, além das formas já citadas, mitologia, teologia, ciência, filosofia, o conhecimento mais comum, chamado em geral como senso comum. É o conhecimento que recebemos de uma geração para outra e que nasce do esforço que os seres humanos fazem normalmente para resolver os problemas práticos e imediatos que surgem no dia a dia. Por exemplo, formas de organizar a vida comunitária, formas de sobreviver frente ao clima e frente à natureza,
como fazer habitação, vestuário, plantio, colheita, conservação de produtos, alimentação, etc. Por exemplo, o camponês sabe plantar e colher segundo hábitos. Passa, Nayara, por favor. Segundo hábitos e normas que aprendeu dos pais, usando técnicas herdadas de seu tempo e de sua comunidade. E hoje aprendemos a usar o carro ou outros meios técnicos a partir do ensino passado por quem já o faz. Isso acontece de maneira espontânea e prática, não de forma rigorosa e sistemática, conforme ocorre com o conhecimento científico. Pelos exemplos, também percebemos que o senso comum muda historicamente por influência do saber científico e tecnológico. Assim, o senso comum é, sobretudo, um saber fazer, mais do que um saber puramente teórico, sem que se conheçam os motivos pelos quais algo se faz assim e não de outro modo. Para concluir, o Assmann diz: o senso comum tem a ver com uma crença, embora não se trate de uma crença mais teórica que repercute na vida das pessoas através de outra forma de conhecer, que é a crença religiosa pela qual os seres humanos definem o sentido da vida e aquilo que eles devem fazer para viver melhor ou para ter uma vida feliz depois da morte. O que eu gosto aqui nessa discussão do Assmann, filosofia e senso comum? Ele mostra que o senso comum ele também muda historicamente. Aquilo que a gente sabe, porque a gente adquire esse conhecimento da nossa família, dos nossos amigos, da nossa sociedade, muitas vezes reflete, principalmente hoje, que a gente está em 2025, a gente já avançou muito desde o aparecimento da filosofia, tem mais de 2.500 anos, né? 2.000 anos, mais ou menos 2.500, que é a época do Péricles em Atenas. São 2.500 anos de investigação filosófica e científica. A filosofia e a ciência repercutem no nosso senso comum. A gente sabe de várias coisas, às vezes a gente desaprende, mas a gente sabe de várias coisas que a própria filosofia e a ciência nos oferecem. Mas isso não significa que o senso comum seja filosofia e ciência. Por quê? Para que a filosofia seja feita, a gente precisa de rigor e método. A gente precisa de uma investigação sistemática sobre aquilo que a gente conhece. Eu gosto de pensar, por exemplo, na influência do Freud no mundo contemporâneo. Freud foi um dos grandes filósofos, não filósofo, psicanalista, antes de tudo, mas um pensador. Chamei ele de filósofo no sentido bastante elogioso, porque além de ter sido um psicanalista, criador da psicanálise, ele também propôs várias teses que são interpretações filosóficas do mundo em suas obras. Pensem, por exemplo, no Mal-Estar da Civilização, que é um texto muito famoso dele, que fala da sociedade, O Futuro de uma Ilusão, que fala sobre a fé, né? A influência do Freud no nosso mundo é muito grande, mesmo que a gente nunca tenha lido Freud, mesmo que a gente nunca tenha passado nem perto de um livro dele, porque ele influenciou a cultura e ele, de certo modo, foi constituindo o senso comum que hoje é vigente, sobretudo em meios mais intelectualizados, né? Assim como, por exemplo, a gente pode pensar que até hoje aquelas regras básicas do método científico que foram pensadas pela filosofia moderna, por Newton, por exemplo, alguém falou do Isaac Newton aqui, por Descartes, ainda hoje são o senso comum que a gente tem sobre ciência. Auguste Comte, por exemplo, que a gente vai ver na disciplina de sociologia, que pensou as leis positivistas para o conhecimento científico, ainda no senso comum, e aí menos intelectualizado, a gente tem a ideia de que a ciência ela é puramente objetiva, ela consegue oferecer verdades objetivas sobre o mundo, e não é bem assim. Contemporaneamente se sabe que é bem mais complexo o modo de se produzir o conhecimento científico. Então, como que a gente pode sair do senso comum e fazer filosofia? Ou, se a gente quiser fazer ciência, a gente tem que passar os nossos conhecimentos em revista e submetê-los a uma investigação sistemática, rigorosa, baseada nessa atitude que a gente está chamando de atitude filosófica desde o início. Buscar entender a raiz das coisas, o fundamento das coisas, que é o que a filosofia faz. Tá bom? Deixa eu ver aqui. O David, ou Davi, fez um comentário. Ótimo, Davi. Fez um comentário de que desde pequeno, sendo cristão, foi estimulado ao questionamento que
que pergunta se Deus existe mesmo. Perfeito. Você pode ser religioso e ao mesmo tempo ser filósofo. Não tem problema nenhum. É o que Agostinho fez, é o que os grandes pensadores da religião fizeram, né? Não existe uma contradição entre religião e filosofia, tá bom? Não quero que vocês pensem que exista, tá? O que eu quis dizer é que essa pergunta, será que Deus existe mesmo? Ela não é uma pergunta que está no âmbito da religião. Quando ela é feita, ela é uma pergunta que articula já a filosofia como atitude. Ela é uma atitude filosófica diante da própria religião. E você pode ser religioso ou não ser, você pode acreditar em Deus ou não, tendo respostas filosóficas para isso, beleza? Vamos em frente, Nayara. Vocês conhecem esse afresco? Todo mundo já viu, né? Super famoso. Essa é uma representação da Academia de Atenas. É um afresco que o Rafael pintou no século XVI, lá na Capela Sistina. Tem um salão específico dentro da capela, que é grande pra caramba, né? Em que esse afresco está lá na parede, pintado pelo Rafael. É uma das representações mais icônicas da cultura ocidental. E lá no centro, o que a gente vê? Nós vemos Platão e Sócrates, né, representados no centro, lá na profundidade de campo, para onde a perspectiva aponta. Esses dois filósofos que são a base da construção da filosofia clássica grega. Eu trouxe essa imagem para vocês, importância histórica enorme que ela tem por causa dessa importância e também porque agora eu vou falar um pouco sobre como os gregos contribuíram para o surgimento da filosofia. Eles foram responsáveis pelo aparecimento desse conhecimento sistemático fundamental que a gente está discutindo aqui, e Sócrates e Platão são muito responsáveis por isso. Pode avançar, Nayara. Então, a invenção grega da investigação filosófica. A Grécia clássica, ela tinha, gente, uma cultura, isso a gente está falando do século VI a.C., século VI, V a.C., a Grécia clássica ali se constituiu como uma cultura bastante sólida, apesar de muitas divergências internas. A Grécia era composta por várias cidades-estado que eram muito diferentes entre si, mas que tinham uma unidade muito importante que é a língua. Todos falavam grego. Tanto que a noção de povo bárbaro surge ali, né? Quem eram os bárbaros para os gregos? Eram os outros povos que não falavam grego. Então, embora nas várias cidades-estados que eram autônomas, inclusive politicamente, houvesse grandes diferenças culturais até, havia uma unidade muito grande dessa civilização, e isso propiciou a língua grega, essa comunidade linguística, propiciou, impulsionou o surgimento não só da filosofia, como também de uma cultura bastante avançada. Atenas, principalmente, né, foi o grande centro cultural da época e teve grande desenvolvimento das artes, por exemplo, a tragédia, né, a poesia e a filosofia. Né? Uma das maiores tradições, a grande tradição, na verdade, aquela que dá início à própria ideia de pensamento ocidental, é a tradição iniciada na Grécia clássica. Nós temos ali naquele contexto, então, quando abordamos historicamente a filosofia, uma distinção básica para começar a conversa, que é a seguinte. Os primeiros filósofos que surgiram ali entre o século VI e o século V a.C. são chamados de pré-socráticos. E depois, com o aparecimento de Sócrates, a gente tem o início da tradição socrático-platônica em Atenas. Né? E dois sistemas, o sistema socrático-platônico e o sistema aristotélico, que são bastante diferentes. Aristóteles, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, como Aristóteles era discípulo de Platão, Platão discípulo de Sócrates, mas o importante de notar aqui é que Sócrates foi um divisor de águas. Por isso que a gente fala de pré-socráticos e de Sócrates e o que veio depois de Sócrates.
até porque o pensamento de Sócrates e Platão, e depois Aristóteles, mesmo se colocando contra algumas teses fundamentais de Platão, ele conseguiu, esses autores, né, esses filósofos conseguiram sistematizar muito do que os pré-socráticos discutiam ali no início da filosofia, no lançamento das suas teses iniciais. Pode avançar, por favor. Para entender como foi importante para a cultura grega o surgimento da filosofia, convém pensar na relação entre filosofia e mito, ou entre filosofia e mitologia. Porque para o grego clássico, o grego desse momento, né, dessa época, a explicação da realidade não vinha de uma religião monoteísta, como são as explicações dos cristãos, né, atualmente. A explicação vinha de uma série de narrativas sobre deuses em um politeísmo bastante arraigado, que era passado, transmitido de geração para geração por causa dos mitos. A mitologia grega, a famosa mitologia grega. Os mitos gregos explicavam a realidade, e as explicações eram mágicas, elas prescindiam de lógica, porque realmente o conhecimento não rigoroso e especulativo racional, ele não depende de articulações lógicas. Então, o saber mitológico, ele foi questionado pela filosofia. Pode passar, Nayara? Justamente porque, como eu disse, estou repetindo para reforçar, a filosofia é uma especulação racional, e Nayara pode avançar? O mito é uma explicação mágica da realidade. Eram formas diferentes de se aproximar das grandes questões e que gerou muitos conflitos. Quando a gente pega os vários diálogos do Platão, o Platão, ele, se sabem, imagino que saibam, ele escreveu as obras dele na forma de diálogos. Então, todas as obras que Platão nos legou são diálogos. Mênon, Fédon, a República, o Banquete, todos, né? Esses diálogos, frequentemente, colocam em questão os mitos. E quem é o personagem básico dos diálogos platônicos? Sócrates, né? Sócrates é não só discípulo de Platão, como personagem dos seus diálogos. E ele sempre se interpõe contra os mitos. Há grandes passagens na bibliografia platônica em que você vê uma desconstrução da mitologia, porque a atividade filosófica foi justamente se rebelando, digamos assim, foi apresentando respostas cada vez mais racionais, cada vez mais sistemáticas, e isso promoveu mudanças culturais. Não quer dizer que os gregos tenham simplesmente abandonado a mitologia. Não foi uma passagem da água para o óleo, digamos assim. Havia uma convivência conflituosa em alguns aspectos, mas também enriquecedora da cultura grega em outros. Mas o importante é que a filosofia ela se opôs à mitologia por causa da constituição mesmo dela. O que é filosofar? É questionar radicalmente a realidade. Então eu quero racionalmente explicar a origem das coisas e não simplesmente acreditar naquilo que os mitos me dizem. Nayara, avança, por favor. E aí eu vou fazer um panorama bem rápido com vocês sobre as contribuições que alguns filósofos deram. Desde um pré-socrático, que é o Tales de Mileto, até chegar em Aristóteles. É realmente um panorama. E aí eu quero exemplificar com isso essa atitude da filosofia, né, no seu nascimento, na sua origem. Vamos pensar então no Tales de Mileto. Tales de Mileto é um filósofo de 585 a.C. e é considerado como o primeiro pré-socrático. Por que ele é Tales de Mileto? É porque a cidade-estado dele era Mileto, né? E geralmente sempre a gente tem, né, entre os filósofos pré-socráticos essa identificação. Heráclito, que é de Éfeso, então é Heráclito de Éfeso. Parmênides, que é de Eleia, então é Parmênides de Eleia, né? Enfim, a grande maioria, algumas exceções, sei lá, Demócrito, né? Algumas exceções a gente acabaram ficando consolidados os nomes sem a referência ao lugar, porém
na maioria, os filósofos são assim, são identificados ao local de origem. Inclusive, isso mostra o forte senso de pertencimento do povo grego antigo à sua cultura, né? A ideia de uma individualidade forte, ela é muito moderna, ela não é clássica. Enfim, dá para discutir muito sobre isso. Primeiro pré-socrático, então, o Tales. O que ele faz, gente? E vejam como isso já é uma maneira de romper com o pensamento mitológico, não filosófico. Né? Ele se põe em busca daquilo que os gregos chamam de arquê. Essa é uma transliteração do grego koiné. E a gente pode traduzir arquê como sendo princípio. Os filósofos pré-socráticos, quase todos, se preocupam com isso, com o princípio que explica a realidade. Qual que é a solução que o Tales dá? Ele responde assim: tudo é água. Parece estranho. Parece estranho, tá? Mas eu quero que vocês acompanhem comigo aqui, que me acompanhem na tentativa de reconstruir o que o Tales fez para propor essa doutrina de que tudo é água. Ele partiu de algo elementar na atitude filosófica, que é entender a relação causal entre as coisas. A causa de alguma coisa tem que ser outra coisa. O que causou a realidade, que a realidade fosse como ela é? Né? Pensem comigo, o Tales está lá investigando esse princípio e ele observa que os corpos humanos, quando morrem, eles ressecam, eles perdem água. Ele observou que aquilo que é fundamental para que todo ser vivo viva é água. Não tem nenhum ser vivo que não consuma água. E a água vem do céu, inclusive, quando chove. Né? Então a gente está, de certo modo, tudo que pode ser visto, tudo que está ao alcance do olhar, pode ser atingido pela água quando chove. Outra coisa que ele reparou, que se ele cavar bastante fundo, o que vai acontecer? Vai minar a água. A água está em todo lugar. Quando ele fala que tudo é água, ele não está querendo dizer que... Não é literal, sabe? Ele está querendo dizer que o elemento fundamental que constitui toda a realidade possível é água. Por que esses autores são chamados de fisicalistas? Eu tinha colocado no slide anterior, acho que eu não comentei. É justamente porque a investigação deles sobre o princípio das coisas está relacionada ao mundo físico. O mundo físico é observado, vejam como isso é científico. Isso é o surgimento da ciência. O mundo físico é observado pelos filósofos e eles procuram entender como esse mundo físico ele vai se transformando, se modulando. Como aquilo que pode ser conhecido é o que é. Então vejam, essa já é uma atitude completamente diferente da mitologia, que explicava que Zeus é um grande deus entre vários outros, e as vontades de Zeus é que faziam com que o mundo fosse assim ou assado. Se chovia é porque um mito grego queria que chovesse, ou porque eles brigaram, porque eles eram muito brigões também, né? Os personagens da mitologia grega, os deuses gregos. As narrativas são narrativas de conflitos, inclusive maravilhosas, né? Peguem a Odisseia, do Homero, que é a grande fonte da mitologia grega. Você tem ali uma qualidade poética absolutamente maravilhosa para explicar justamente esses vários conflitos entre muitos deuses que estão presentes ali na narrativa. Então, veja, esse caráter conflituoso da realidade era explicado pela mitologia. A filosofia chegou e falou, olha, eu quero uma explicação que seja racional, que seja oriunda da observação e que seja universalista. Eu consigo entender que não há possibilidade de vida sem água. Bem, minha tese é essa. Tales de Mileto, então, se coloca assim, e ele é, pela historiografia que a gente tem, ainda hoje considerado como o primeiro filósofo, o filósofo pré-socrático.
me importa o quê? Não é que vocês não estão estudando aqui os pré-socráticos, a gente teria vários pré-socráticos para estudar, como a arquê foi se desenvolvendo até chegar a uma abstração muito grande com Parmênides, que começa a discutir o ser, e aí o surgimento da metafísica. Mas a gente não vai ver isso, é uma introdução. O que me interessa é que vocês percebam a atitude do Tales. Como que a atitude dele é diferente da atitude que o pensamento mágico tinha, né, em relação à explicação da realidade. Deixa eu ver aqui se tem perguntas no chat. Antônio Carlos, ele perguntou: podemos concluir que quando surge um grande filósofo é porque eles romperam de alguma forma com este senso comum? É uma boa leitura, Antônio. Os filósofos que acabam colocando seus nomes na história da filosofia são aqueles que dão respostas originais e inovadoras aos grandes problemas. Não necessariamente rompendo com o senso comum, mas às vezes rompendo com o próprio conhecimento filosófico da sua época, certo? O grande exemplo é o René Descartes, que teve que lutar contra todo mundo, teve que protelar a publicação das suas obras de investigações filosóficas, inclusive sobre a existência de Deus, que é uma questão que eles colocavam, a gente estava falando disso, né? Porque, enfim, Inquisição, algumas coisas ali complicavam um pouco a vida do Descartes, e ele tinha as respostas dele, super inovadoras, praticamente fundou a filosofia moderna. Então, sim, numa certa leitura da historiografia filosófica, os filósofos que conseguem romper com o senso comum são filósofos que se destacam e se tornam grandes, né? Bem, Luciana pergunta, acho que é uma pergunta. Bem, professor, o comportamento humano vem se repetindo e se vê que muitas coisas ainda se repetem. Quando vamos ler livros, a gente percebe isso, tipo livro de 300 anos atrás, e o comportamento é muito comum com os dias de hoje. A tecnologia se desenvolve, mas o comportamento se repete, esse processo é realmente lento. Tem alguma coisa na filosofia que fala disso? Olha, eu acho que dá para abordar esse assunto pensando sobre o comportamento humano. Acho que a filosofia, em vários momentos, vai confrontar essa questão. Você conhece o mito de Sísifo? E aí a própria mitologia explica. Já na mitologia a gente pode questionar essa repetição das coisas, né? Não é tão específico como o que você diz. Tem um certo fatalismo no seu comentário, né? Tipo, olha, realmente o ser humano ele sempre vai fazer merda. Desculpem, acho que soou um pouco assim, entendeu? Sempre vai dar errado no final. Mas veja, o mito de Sísifo é muito interessante. Sísifo tem que empurrar uma pedra no alto de uma montanha e ele tem que se esforçar muito porque a montanha é muito inclinada, íngreme. Quando ele chega no alto da montanha, o que acontece? A pedra cai do outro lado. Aí ele tem que ir lá, do outro lado, empurrar a pedra chega no topo da montanha, ela cai do outro lado, e ele vai lá e ele está condenado a isso, porque a vida é isso. A vida é empurrar pedras para o alto, quando a gente chega no alto, as coisas caem, voltam a ser como eram antes, e a gente tem que começar tudo de novo. Também há um certo fatalismo aí nessa tragédia do Sísifo, que era um mito grego. É uma explicação, Luciana, mas a filosofia oferece várias. Pode pegar um. Oi? A Kézia, não sei se ela quer falar. Bem, deixa eu continuar aqui, já que eu fiz o intervalo para responder as perguntas. Peraí que eu tenho que avançar no chat. A Ana Santos perguntou, o que é metafísica? Ana, boa pergunta. Metafísica é um dos ramos da filosofia que é o mais abstrato. Esse ramo, metafísica, ele se ocupa com a essência das coisas, com o ser das coisas. Então a metafísica é a investigação sobre o ser. De maneira muito simples é isso. Tá bom? A metafísica ela surge aos poucos entre os pré-socráticos, porque essa discussão sobre a arquê, o princípio de tudo, ela vai se tornando cada vez mais abstrata
até o ponto em que a gente tem uma resposta que diz que as coisas são porque são, e aí, bem, isso é meio difícil de explicar aqui muito rapidamente, mas veja, o Platão vai falar do ser das coisas como definido pelo mundo das ideias. As ideias que são atemporais, que são absolutas, que são universais, e que regem as mudanças do mundo empírico. Isso é metafísica, entende? Esse tipo de questionamento é próprio da metafísica. A metafísica é esse ramo bem abstrato do conhecimento. A gente não vai falar de metafísica aqui. O máximo que a gente vai avançar nessa disciplina é sobre ética, que é o último capítulo do livro do Ácido, tá bom? Que é um outro ramo da filosofia. Ok, deixa eu ver aqui então. Ah, tá. O Bruno falou de uma pergunta que eu não tinha respondido. Da Luciana. Um aspecto religioso e filosófico que eu acho legal é sobre o destino. Fala sobre a responsabilidade das suas atitudes. No destino você se conforma, que é aquilo. Dentro da filosofia se entende que é de responsabilidade de suas atitudes. Se reflete que aquele comportamento também tem consequências. Ok, mas eu vejo mais como um comentário que a Luciana fez, que fala de ética, né? Ok, Luciana, obrigado pelo comentário. Acho que a parte da disciplina sobre ética vai te interessar particularmente para pensar essa questão. Bem, vamos avançar então. Nayara, por favor. Estou quase finalizando, gente. Mais um pouco aqui. Vou falar um pouco então do Sócrates. Aqui eu já estou adiantando até algo que depois o Assmann vai comentar no capítulo seguinte, né? Sócrates, data de nascimento, estimada historicamente, 470 a.C. Característica do Sócrates, ele não deixou obra escrita. Sócrates, que foi esse grande fator de inauguração do classicismo grego, o posicionamento de Sócrates como filósofo em Atenas, impulsionou essa concentração da filosofia em Atenas. Sócrates foi uma figura muito revolucionária, historicamente. Ele tinha uma concepção da filosofia como diálogo. E muito do que a gente sabe sobre Sócrates, claro, vem dos livros do Platão, que eu tinha comentado, que são diálogos em que Sócrates é um dos personagens principais. É sempre o personagem fundamental, né? Essa ideia de diálogo a gente aborda na filosofia, tecnicamente, como sendo a noção mesmo de dialética. Dialética como dialogismo, diálogo permanente entre dois interlocutores. E o método socrático propõe que essa interlocução, a dialética, ela é capaz de parir ideias. Por que o verbo parir? Porque o termo que ele usa remete a essa noção, que é a ideia de maiêutica. Maiêutica é um termo que a gente traz do grego que fala justamente sobre o parto, sobre a arte do parto, a arte de dar à luz a alguém. Sócrates comparava a filosofia a isso, uma atividade que depende do diálogo, ela surge no diálogo, ela é dialética porque é o confronto das ideias e o diálogo propicia isso. E na medida em que isso acontece, a gente tem o aparecimento das ideias. Frase máxima, super famosa do Sócrates é: só sei que nada sei. Que é uma contradição lógica. Se você sabe que nada sabe, significa que você sabe alguma coisa, certo? Mas não é isso que importa na frase, porque essa frase simplesmente, que aparece em um dos diálogos do Platão, se não me engano é no Meno, essa frase ela estabelece o tipo de atitude que o Sócrates propõe como sendo a atitude do filósofo. É isso que conta, por isso que a frase está lá e é tão importante. Pode passar, Nayara. Sócrates é muito... é um autor que é indispensável, em grande medida porque ele é o grande personagem, o grande mestre de Platão, que nasce em 428 a.C. Platão foi discípulo de Sócrates por 10 anos. E a partir das ideias socráticas, Platão desenvolve um primeiro sistema filosófico. Ele não é tão sistemático como o sistema aristotélico, que vem depois, mas ele já é caracteristicamente um tipo de pensamento sistemático,
que procura dar conta de diferentes perguntas em uma única filosofia. É isso que eu estou chamando de sistemático. Por exemplo, assim, o Platão tem respostas sobre ética, respostas sobre política, respostas sobre metafísica na sua filosofia. Ou seja, ele construiu um sistema, certo? Uma das grandes coisas que o Platão fez, historicamente, foi sintetizar visões opostas, que eram muito relevantes na época dos pré-socráticos, especialmente as de Heráclito e de Parmênides, né? Também outros pré-socráticos foram emulados, digamos assim, pelo Platão, mas é muito visível que ele faz uma síntese entre Heráclito e Parmênides. Heráclito sendo aquele filósofo pré-socrático que fala sobre a mudança das coisas, a permanente mudança ou a impermanência das coisas, né? E o Parmênides, aquele filósofo pré-socrático que fala sobre o ser como algo estático, abstrato, absoluto e que não pode ser corroído pelo tempo, né? O Platão faz uma síntese disso na teoria do mundo das ideias. Ele acaba, então, consolidando a metafísica na medida em que ele faz crítica dos mitos. Eu tinha já comentado esse ponto, né? O Platão ele tem muitas críticas aos mitos que ele coloca na boca do Sócrates nos diálogos. No pensamento platônico, a gente percebe como a filosofia, a ética e a política elas se conectam, essencialmente, né? E isso é muito característico dos gregos. Pode passar, é realmente um panorama bem rápido aqui, só para vocês terem uma noção de como esses filósofos foram importantes e que tipo de contribuição eles deram. E o Aristóteles, que nasceu em 384 a.C., foi discípulo de Platão por 19 anos e depois rompeu com o mestre, principalmente por causa de ele não concordar com a teoria das ideias. Ele achava que não tinha como existir em um mundo das ideias, em um mundo das aparências, um mundo da sensibilidade. Aí ele desenvolve uma explicação sobre isso, não convém aqui ser minucioso sobre isso, só para vocês saberem que ele acabou rompendo com o mestre e produziu um pensamento também fortemente sistemático, aí ainda mais sistemático que o Platão. Aristóteles foi um gênio absoluto. É incrível o que Aristóteles faz. Ele consegue definir áreas do saber muito bem distintas e correlacionadas dentro de um sistema fechado. Aristóteles cria, por exemplo, um campo de conhecimento que é a lógica, né? No livro chamado Organon, o Aristóteles, um livro inteiro dedicado a esse tema, que é a lógica, como que funciona o pensamento logicamente, né? Ele funciona logicamente para dar as respostas que a filosofia busca. Ou seja, ele olha para o próprio pensamento e se pergunta como que a filosofia funciona quando pensa o mundo. E aí ele desenvolve a lógica. O famoso silogismo aristotélico. Vocês já devem ter ouvido esse termo em alguma aula, não sei. Então vejam, esse pensamento sistemático do Aristóteles influencia muito a ciência, influencia muito o desenvolvimento da ciência, o resgate do pensamento clássico na época renascentista traz à tona de novo Aristóteles e isso influi muito na formação da ciência moderna. Aristóteles tem uma influência permanente, incrível a força que Aristóteles tem na história do pensamento. E uma característica interessante, assim, um dado biográfico interessante, é que ele foi preceptor de Alexandre Magno. E a influência do Aristóteles sobre o imperador Alexandre o Grande foi certamente responsável pelo fato de que a Macedônia conservou muito da filosofia grega. Isso é muito, muito legal de se pensar, porque talvez se não tivesse sido preparado por um filósofo, o imperador Alexandre o Grande não teria tido a preocupação de, por exemplo, criar a biblioteca de Alexandria e fazer com que permanecesse vivo o conhecimento da filosofia grega, tá? E da cultura grega como um todo, né? A gente pode esse fato de Aristóteles ter sido preceptor do Alexandre o Grande foi uma grande sorte para quem gosta de filosofia, porque ajudou que a filosofia não se perdesse na história das civilizações que seguiram, né? Vamos lá, mais um slide, Nayara. Então agora é para fechar, gente, um último ponto para fechar a aula. Qual é, afinal de contas, então, o sentido da filosofia? Filosofia é philos, do grego amizade, e sofia, sabedoria.
A amizade, nesse caso, aqui eu estou explicando a etimologia do termo filosofia, ela significa uma intenção de aproximação, mas não a posse definitiva do objeto. A filosofia se constitui como uma busca permanente pela verdade e pelo fundamento das coisas, fundamento último das coisas que ela problematiza. Mas assim como nós não somos donos dos nossos amigos, nunca temos a posse deles, a filosofia também nunca tem a posse definitiva da verdade. Senão ela ia acabar. A filosofia não acaba justamente porque ela nunca domina completamente o seu objeto. Ela permanece sendo feita, a gente continua discutindo filosoficamente as coisas, porque a gente não consegue esgotar essa investigação. Sempre vai ser possível alguém construir uma linha de pensamento diferente e isso ser robusto e rigoroso o suficiente para dar origem a uma filosofia nova. Isso é muito interessante também, né? Uma outra conclusão aí relacionada a essa origem da filosofia entre os gregos é que os gregos queriam organizar a vida individual, social e política de maneira sólida, objetiva e permanente. Isso contribuiu muito para que a filosofia surgisse. Havia um intuito. Precisamos de filosofia. Por quê? Porque a gente precisa organizar essa vida individual, social e politicamente, né? Isso, digamos assim, é uma condição a partir da qual a filosofia surge. Assim como a filosofia também pode morrer se uma sociedade não tiver o menor interesse em se organizar racionalmente para dar conta das questões individuais, sociais e políticas. Nayara, mais um slide. Hegel, um dos grandes pensadores modernos, irá escrever no século XIX que os gregos inventaram a filosofia por terem sido o primeiro povo que, ao tentar resolver seus problemas, o fez como se estivesse resolvendo os problemas de todos os seres humanos, de todos os povos para todos os tempos. É isso que caracteriza a razão como fundamento da objetividade do conhecimento, de um saber objetivo e neutro, de um saber com validade universal. Então não é a ciência, como tantas vezes se pensa, o primeiro conhecimento dessa natureza, mas sim a filosofia, que teve por primeiro essa pretensão, sendo ela a ideia moderna de ciência. Eu tinha comentado isso antes, aqui no slide, é o Assmann destacando isso, que a própria ideia que a gente tem de ciência moderna, se a gente recua no tempo, volta até a filosofia, é a filosofia que inicia tudo isso. Por isso que é importante estudar filosofia em qualquer curso de graduação, em qualquer, sobretudo nas áreas de humanas, né? Nas especialidades de humanas, porque é realmente o estudo das bases, das raízes. Vamos lá, Nayara, acho que eu finalizo no próximo slide, se eu me lembro bem. Então, 3 pontos para reflexão que a aula deixa com vocês. Está no livro do Assmann também, eu reproduzo. Vocês não precisam entregar por escrito, não é isso. É só porque eu quero que vocês pensem nessas perguntas, né, para consolidar a aula. Com base no texto, no caso, na aula, que foi baseada no texto do Assmann, qual o motivo prático que levou os gregos a inventarem a filosofia, uma forma de saber que pretende ser neutra, objetiva, universal, única, distinta da religião e do senso comum? Esse é um ponto que vocês podem pensar durante a semana, para fazerem atividade lá do Moodle. Um outro ponto. O que se entende por filosofia no senso comum? Isso é bem a primeira atividade lá do Moodle. Converse com pessoas. Façam isso, isso é legal. Pergunta para alguém, amigos, parentes, o que é filosofia, né? Vamos ver qual é a diferença entre o senso comum e aquilo que a gente sabe a partir da leitura do que a filosofia realmente é, dos filósofos e dos livros de introdução à filosofia. E um terceiro ponto, qual a comparação que pode ser feita entre a filosofia e a ciência, que também defende tantas vezes a neutralidade e a objetividade. Ou, se quiserem, a própria ciência como um todo, e eu abordei isso na aula há pouco, né? É isso, deixa eu ver se tem algumas perguntas. A Ana perguntou o que é metafísica, eu respondi. A Luciana faz um comentário. Interessante é que a área de biblioteconomia pode contribuir sobre informações para ajudar as pessoas, quem sabe nessas repetições, né?
Legal, Luciana, também um comentário. Obrigado pelo comentário. Queridos, tem alguma pergunta? Eu estou encerrando por aqui já. Se tiverem alguma questão, eu estou à disposição de vocês. Obrigado, Moisés. Obrigado, Viviane. Obrigado, pessoal, pelos comentários. Fico feliz. Esses slides vão ficar disponíveis para eles, né, Nayara? Ou eu mesmo subo lá no Moodle? Eu coloco no ambiente, professor. Ah, obrigado, Nayara. Ótimo. Obrigado. Então, o trabalho, eu estou perguntando aí sobre o trabalho, o trabalho é para ser feito em grupo, o Moodle, ele organiza, distribui os próprios grupos, vocês se comunicam, eu gosto de colocar esse primeiro trabalho em grupo para vocês se conhecerem, interagirem, e a atitude socrática, vamos dialogar, vamos pensar a filosofia como diálogo, porque eu quero que vocês pensem um pouco sobre o que é a filosofia. Essa aula vai ajudá-los imensamente nessa atividade. Então, Eva, eu acho que a gente está com um problema técnico lá. Assim que for resolvido, vocês vão ser avisados e eu vou prorrogar a entrega, tá certo? Porque para vocês não serem prejudicados. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Moodle não está permitindo que vocês editem, né? Alguém conseguiu editar a wiki? Se alguém conseguiu, se manifeste. Se não, é porque realmente a gente está com esse problema técnico. Então, assim que resolver, eu deixo, eu aviso vocês e aí o prazo vai ser estendido, tá bom? Não, é um texto só para o grupo, Francisco. Daiane, os grupos são distribuídos pelo próprio sistema Moodle, tá bom? Pelo menos foi assim em 2021. Vamos ver se vai funcionar certinho. Senão vai ser um outro jeito que eu vou explicar para vocês, mas em princípio é isso. Então, lá no Moodle, o Francisco perguntou onde ver os grupos. É para ter lá no Moodle um campo em que vocês vão ter essa divisão dos grupos, mas não está dando certo. Tem um problema técnico que a gente vai resolver. Aguardem que em breve a gente vai dar uma resposta para vocês sobre isso e não se preocupem com o prazo, que aí eu vou estender para vocês, tá joia? Sem problema nenhum, sem prejuízo de falta de tempo para responder. Ok, gente, então é isso. Muito obrigado por terem acompanhado, obrigado pela audiência, que a trajetória de vocês aqui no curso seja super bem sucedida, que vocês tenham um período de muito enriquecimento pessoal nessa graduação em biblioteconomia aqui com a gente, tá bom? É isso. Abraços e beijos, a gente se vê. Até mais. E a próxima aula, acho que é 10h15 ou 10h30. Qual que é o cronograma, Nayara? Qual que é o próximo horário que eles devem? 10h30, professor. 10h30. Então tá, dá tempo de tomar um reforço do café da manhã até 10h30. Tchau, até mais, gente.